Eu vou explicar os elementos da PA para você. O A1 sempre é o primeiro termo, então quando ele der num exercício, ele falar, o primeiro termo ou o A1 é tal número, significa a mesma coisa, tá? Então, sempre o primeiro termo é A1. Então, aí ele vai dar no exercício, né? O AN é o último termo da PA, então não importa, pode ser uma PA com 150 termos ou 4 termos. O AN é sempre o último. E o N é a posição do último termo. Então, você pode ver aqui que, por exemplo, ó, A1 tem um aqui, né? A2 tem o 2 aqui. Isso informa a posição do termo. Então, A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo. Então, o AN é o último termo e o N vai mostrar qual é a posição dele, né? E também significa o número de termos da PA. Então, se é A150, é porque tem 150 termos na PA. O R é a razão da PA, que seria o número que seria adicionado aqui. Então, vamos supor, nesse exemplo aqui, a razão dessa PA é 4, tá vendo? Ó, o A1 é o 3, o AN é o 23, o N, a gente vai ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é o A6, no caso, que é o sexto termo. E a razão é o número que está sendo somado. Aqui, no caso, é 4, tá vendo? Ó? 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. E assim por diante. E para descobrir um dos termos da PA, a gente tem essa fórmula aqui, que você vai colocar o AN, que é o último termo, igual a 1, que é o primeiro termo, mais N, que é a quantidade de termos da PA, menos 1, vezes a razão. E eu vou dar um exemplo com um cálculo. Ó, em uma PA, o 50º termo é 100 e a razão é menos 2. Determine o primeiro termo dessa PA. Então, primeiro de tudo, vamos colocar os dados que a gente tem aqui. Ó, em uma PA, o 50º termo. 50º é a posição do termo, né? Que a gente viu aqui em cima que é o N. Então, ó, posição do termo. Então, 50º é no N. Então, 50. O 50º termo é 100. Então, o AN é 100. E a razão é menos 2. R de razão, menos 2. E determine o primeiro termo dessa PA. A1 a gente tem que descobrir. Então, vamos colocar a fórmula aqui e vamos ir substituindo. Então, primeiro eu vou copiar a fórmula, que é AN igual a A1 mais N menos 1 igual a R. Esse 1 aqui, esse menos 1 no caso, é sempre fixo. Então, não importa qual seja o N, qual seja o AN, o A1, a razão não importa. Sempre vai ser menos 1 aqui. Então, vamos substituir. AN, 100. Igual a 1 a gente não sabe, então deixa A1 mesmo. Mais N, 50, menos 1, vezes R, que é menos 2. Então, 100 igual a 1 mais 50 menos 1, 49, vezes menos 2. Agora vamos, né, resolver. A1 mais com menos dá menos, 49 vezes 2, 98. Aí 100 passa, aqui tá subtraindo, então aqui vai estar somando. 98 igual a 1. Então, 198 é igual a 1. Agora a gente tem essa fórmula alternativa que usa quando não dá o primeiro termo da PA. Então, por exemplo, antes aqui ia ter um A1, né? E agora é AK. Esse AK é esse outro termo que eles vão dar. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, nono termo, tá vendo? Eles dão um termo aleatório que não seja o primeiro. Então, esse AK substitui o A1 e pode ser qualquer termo da PA, entendeu? Então, eu vou ler aqui esse exemplo para tentar explicar. Calcule o 32º termo da PA de razão 6, cujo nono termo é 50. Fica meio confuso porque a gente não tem o primeiro termo, mas eu vou colocar os dados aqui e pode ser que fique mais fácil de entender. Então, ó, calcule o 32º termo. 32º é a posição, então, pelo amor de Deus, não confunde e coloca AN. O AN é o valor e a gente não sabe, ó, porque tá pedindo pra gente calcular. Então, o que a gente vai fazer? O 32 é N, é só o valor do N, tá vendo? Então, 32. Razão 6, então vamos na razão aqui, 6.
e cujo nono termo é 50. Então, nono termo, nono não é a posição? Então, é o K. Então, aqui é 9. E o nono termo é 50. Então, o AK é 50. Então, deu pra entender, ó? O AK é o termo da posição 9. Então, o K é 9, que seria a posição dele, e o valor desse termo é 50. Então, a gente tem que descobrir qual é o AN. Então, vamos aplicar a fórmula. A fórmula é AN igual a AK mais N menos K vezes R. Então, vamos substituindo os termos. O AN a gente não tem ainda, então a gente, né, deixa aqui. O AK é 50 mais N, 32, menos K, que é 9, vezes a razão que é 6. Então, resolvendo aqui dá AN igual, mantenho 50, 32 menos 9 é 23, vezes o 6, que é a razão. Então, AN é igual a 50 mais 23 vezes 6 é 138. Então, 138, AN é igual. 138 mais 50 dá 188. 188. Então, AN é 188. Tcharam! Lembrando que tá perguntando, calcule o 32º termo. Então, esse AN é o A32, no caso, tá vendo? Ó, N32. Então, substituindo aqui, seria A32. Então, o A32 é 188. E a última coisa que a gente tem é essa PA de 3 termos, que ela é basicamente assim. A menos R, vírgula, A mais R. Esses aqui são os 3 termos. Então, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo e esse aqui é o terceiro termo. E a gente vai descobrir como que resolve ela. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Determine a PA decrescente de 3 termos, sabendo que a soma dos 3 termos é 15. Então, a soma desses 3 termos vai dar 15. E o produto dos 3 termos é 45. Então, multiplicando esse por esse é 45. Então, vamos resolver. Geralmente, eu acho que em todas as PAs de 3 termos, sempre vai ser dado assim para resolver. Então, vai dar um valor que é a soma e o valor do produto. Vou começar pela soma. A soma é A menos R mais A mais R. O que a gente pode fazer? Menos R e mais R a gente corta, certo? Então, vai dar 15. E isso vai transformar no quê? 3A igual a 15. E A, 15 dividido por 3, igual a... Calma. A igual a 5. Essa é a soma. Então, a gente já descobriu o valor do A. Só que agora a gente tem que descobrir o valor do R, certo? Então, vamos pro produto. Agora, a gente tem que fazer o produto, que é a multiplicação desses 3 termos, vai dar 45. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei a multiplicação dos 3 termos, mas eu já substituí o A, entendeu? Então, aonde era A menos R, tá vendo? A menos R, eu já coloquei 5, então ficou 5 menos R. E aqui onde era A mais R, ficou 5 mais R. E o A normal, aqui no meio, ficou 5. E a gente vai precisar usar esse produto notável, que vai ser, como tem que multiplicar esse termo aqui com esse termo aqui, a gente vai usar isso aqui, que é tipo, não é bem uma fórmula, mas a gente aprendeu isso faz tempo já. Enfim, esse vezes esse vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, que é o 5, tá vendo? O 5 é o primeiro. Então, é o quadrado do 5 menos o quadrado do segundo. O segundo é o R. Então, menos R ao quadrado. Isso a gente coloca entre parênteses porque ainda tem esse aqui para multiplicar. Então, ela já multiplicou esse com esse, mas ainda tem esse 5. Então, multiplica por 5 para dar 45. Agora, vamos resolver. Então, 5 ao quadrado é 25 menos R ao quadrado. Isso aqui ainda vezes 5 igual a 45. 5 vezes 25 dá 125 e menos com mais dá menos 5R ao quadrado, que vai dar 45. Vou colocar aqui agora para continuar a resolver, porque ele tinha pouco espaço. Então, o que tem que fazer agora? Foca, meu filho. Ó, 125 menos 5R, beleza. Vamos
isolar a incógnita. Isso aqui é resolver uma equação normal. Então, isolando aqui a incógnita, vamos passar esse 5 negativo pro lado de cá. Então, vai ficar 125 menos 45, porque aqui tava somando, né? Aqui tava positivo, vai passar negativo. Ai, porque não tá focando. Tá. E igual a 5r ao quadrado, porque aqui era negativo e passou positivo. Então, 125 menos 45 dá 80, que vai ser igual a 5r ao quadrado. Primeiro, vamos passar, então, dividindo o 5, né? Não, dividindo 80 por 5. 80 dividido por 5 é igual a r ao quadrado. E 80 dividido por 5 é 16, igual a r ao quadrado. Ok, e aí a gente passa esse quadrado pra cá, que é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a r. Então, qual que é o valor? Mais menos 4, né? Igual a r. Só que como no enunciado ali, ó, falava que era decrescente, aqui vai ser decrescente. Então, a gente ignora o mais aqui e o resultado vai ser menos 4 igual a r. Aí, agora eu vou substituir na PA pra gente ver como ficou, ó. A era 5, né? Então, o primeiro termo é A menos 4. O segundo termo era só 5. E o terceiro termo era 5 mais menos 4. Então, como que vai ficar? Menos com menos, a gente corta aqui, vai ficar ao contrário. Então, vai ficar 5 mais 4, né? Porque menos com menos dá mais. Que aqui, no caso, é 9. Ah, ignora essa linha. 9, 5 e mais com menos dá menos. 5 menos 4 dá 1. Então, essa seria a PA de 3 termos. E tá certo, tá diminuindo porque ela é uma PA decrescente. Então, a razão é menos 4. Então, tá certo, tá vendo? Porque 9 menos 4 dá 5, 5 menos 4 dá 1.